Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Este é o dia que o Senhor já fez. E segundo o Salmo, o salmista diz assim: neste dia devemos nos alegrar e nos regozijar, porque o Senhor é quem fez esse dia. E todos os dias da nossa vida foi o Senhor que fez. Na nossa fé cristã, nós, por mais que possa parecer que sim, mas não, nós não elegemos um dia melhor nem mais importante do que o outro. Todos os dias são dias do Senhor, porque o Senhor criou o dia. Lá em Gênesis, quando o Senhor estava criando todas as coisas, ele diz assim: que venha um lumiar para iluminar o dia e venha um para iluminar a noite. E assim se fez dia e noite quando o Senhor criou todas as coisas. Então Deus criou isso. Foi Deus que criou o tempo. Por mais que filosoficamente a ideia de tempo seja algo assim difícil de se definir, nós sabemos que o lugar para onde nós vamos não importará mais o tempo, porque Deus tem preparado para nós, seus filhos, aqueles que são amados do Senhor e que responderam ao Senhor Jesus no chamado, estes sim vão estar no lugar de eternidade. E no lugar da eternidade não existe contagem de tempo. O lugar da eternidade é a própria vida de Deus que se manifesta em nós, sem nos preocuparmos com a ideia de tempo. Eu não sei como é que é isso. Até mesmo porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E hoje eu quero trazer para você uma palavra que Deus trouxe para mim de uma forma muito especial. E é uma palavra que Deus já me falou em vários momentos da minha vida. Especialmente quando eu precisava muito ouvir a voz de Deus e que eu precisava muito receber o que Deus tinha para falar comigo. Eu quero te dizer que Deus sim, Ele fala conosco. Deus, Ele deseja estabelecer um relacionamento comigo, com você, com todas as pessoas. Ele está disponível para isso, sempre esteve. Ele criou um caminho para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. No entanto, por causa da nossa incredulidade, talvez por causa dos sentimentos de culpa que nós carregamos muitas vezes, em achar que não somos dignos de nos relacionar com Deus, a própria religião cria um obstáculo tão grande nesse relacionamento, porque ela diz: olha, para você se relacionar com Deus, você tem que estar à beira da perfeição. Mas isso não é verdade. Até mesmo porque Deus conhece nós como seres humanos e sabe que nós nunca vamos chegar nesse lugar, a não ser quando estivermos no outro lado da eternidade. Quando o Senhor Jesus voltar, quando nós formos redimidos, transformados, e aí nós receberemos da parte de Deus o poder de sermos aperfeiçoados. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, não duvide, continuaremos sempre com muitas limitações, dependendo da bondade e do favor de Deus, para que nós possamos perseverar e sermos preservados de todo o mal. Então, o texto que eu quero te convidar a ler comigo e meditar nele é um texto que é uma expressão de Deus dizendo para mim e para você: eu quero falar com você. Então, se você puder agora, abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 1, 2 e 3. Então, você pode dar uma pausa nesse vídeo agora, pega a sua Bíblia e acha lá. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículos de 1 até o 3. Vamos ler aqui comigo? Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que fez estas coisas.
o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Clame a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus está dizendo para mim e para você que nós podemos clamar a Ele, que nós podemos o chamar, trazer, Deus, fala comigo. E Ele está disposto a nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Bom, se Deus está disposto a nos anunciar coisas grandes e ocultas que não conhecemos, Ele também está disposto a nos anunciar coisas pequenas. Porque o que há de grande e de pequeno na existência só pode ser medido do nosso ponto de vista. Porque do ponto de vista de Deus, tudo é praticamente do mesmo tamanho. Porque Deus ele é infinito nas suas potencialidades, em toda a sua capacidade, em todo o seu ser, em todo o seu poder e glória. Deus é infinito, ele é inalcançável na nossa compreensão. Então, para Deus não existe coisas grandes e coisas pequenas. Existe apenas o propósito de Deus se cumprindo. Mas para nós, seres humanos, nós temos coisas que nós consideramos e que de fato para nós são grandes e coisas que para nós são pequenas. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, me chame, porque eu estou disposto a anunciar, a revelar para vocês coisas extraordinárias, maravilhosas, grandiosas. Deus quer falar conosco. Deus quer se relacionar comigo e com você. E muitas vezes nós perecemos, nós sofremos, passamos por situações muito ruins na nossa vida, justamente porque nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Deus já disponibilizou para nós, através das Escrituras Sagradas, uma revelação especial para nós. Como eu sempre digo, ler a Bíblia é ouvir Deus. Mas ler a Bíblia, no sentido de ouvir Deus, não é apenas você fazer uma interpretação gramatical do texto, mas é você permitir que a revelação dada pelo Espírito Santo alcance o seu coração. E aqui eu não estou dizendo sobre o que muitos pensam sobre uma livre interpretação das Escrituras. Isso é apenas uma teologia humana, limitada, que se atenta apenas aos caráteres e observações acadêmicas. Mas o que eu estou propondo para vocês e que a Bíblia nos fala e que Deus deseja fazer é uma revelação das próprias Escrituras para nós, da vontade de Deus para nós. E é tão interessante porque ao longo da minha caminhada eu já tive a oportunidade de ouvir pregadores de inúmeras nações do mundo. Eu já ouvi pregações de pastores coreanos, chineses, alemães, pastores franceses, de vários lugares do mundo, americanos, então, muitas vezes, ingleses, pastores de vários lugares do mundo, da África, de países africanos. Então, eu vi homens e mulheres de Deus de muitas e muitas nações no mundo pregando a palavra. E o que mais me maravilhava em tudo isso é que todos eles tinham a mesma revelação da parte de Deus. Todos esses homens e mulheres das mais diversas nações do mundo, eles tinham a mesma revelação da palavra. A palavra, a Bíblia, ela foi escrita, estudiosos apontam num período durante 1500 anos para a Bíblia ser escrita. Ela possui inúmeros autores e no meio de toda essa diversidade de escritores, de milhares de anos onde que a Bíblia foi escrita, Deus se encarregou de harmonizar toda a Escritura para que nela não houvesse qualquer contradição, mas que a Bíblia fosse a maior intérprete dela mesma. Isso é um conceito da interpretação bíblica. A Bíblia explica a própria Bíblia. No entanto, o que nós precisamos de fato é nos atermos a isso que o profeta Jeremias recebe da parte de Deus aqui no capítulo 33, versículo 3. Chame a mim,
e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você. Não duvide. Deus fala com a gente, Deus nos revela coisas muito importantes. E talvez você pode perguntar assim, mas se Deus revela e fala com a gente, por que Deus não fala tudo e não traz para nós ao ponto de nós nunca cometermos qualquer erro, qualquer falha? É justamente pelo fato de que Deus nos deu a liberdade de tomarmos decisões na nossa vida. Deus nos orienta, Deus nos dá uma direção para a nossa vida, mas Ele não tira de nós o privilégio e também a responsabilidade de participarmos desse processo dele nessa terra. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus na obra que Ele quer fazer. Deus nos deu razão, entendimento, inteligência, capacidades que são semelhantes às capacidades de Deus. São atributos divinos que Ele compartilhou conosco. A sua inteligência, a sua capacidade criativa, o seu amor, são coisas que Deus compartilhou conosco, justamente no sentido de que nós temos dele mesmo capacidade de discernir, de decidir, mas Ele criou para nós um caminho em Cristo Jesus, em que nós podemos nos relacionar com Deus, receber da parte de Deus direções e colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele fala conosco. Por isso, nesse dia, eu quero te encorajar a separar um tempinho do seu dia. Separe aí 5 minutos, 10 minutos do seu dia. Guarde um lugar reservado que você possa ali buscar ouvir Deus. Eu sei que você tem orado, você tem falado com Deus, mas a grande confirmação de que a nossa oração é uma oração eficaz está relacionada com as respostas que Deus dá para a nossa oração. Não existe oração mais poderosa do que outra. Existem orações que recebem resposta de Deus. E por isso que nós oramos a palavra. Porque quando nós oramos a palavra, nós já estamos alinhando a palavra de Deus com a nossa oração. O desejo de Deus com o nosso desejo, a vontade de Deus com a nossa vontade. E assim nós vamos entender o que significa esse versículo que nós lemos, quando o Senhor fala assim, olha, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo teu favor, pela tua bondade sobre a nossa vida. Obrigado pela tua paternidade, que é perfeita, completa e infalível. Que nessa hora o Senhor estenda a sua mão e seja favorável a cada pessoa que ouve e recebe esta mensagem. Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, dê a cada pessoa que agora está ouvindo esta mensagem uma experiência com o Senhor, uma experiência de ouvir a tua voz, de compreender as Escrituras. Abre o entendimento de cada pessoa que recebe essa mensagem agora, para que ao ler a palavra do Senhor, ao ler a Bíblia, elas possam receber revelação da parte do Senhor. Eu peço que aquele que está passando por necessidade agora seja provido, aquele que está angustiado seja pacificado, aquele que está ansioso receba uma dose de amor do Senhor e vença todos os medos. Aquele que está vivendo a depressão, receba da parte do Senhor a alegria do Senhor, Pai, e que ela é aquela que nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E qualquer pessoa neste momento, que independente da sua circunstância, que o Senhor venha visitá-la com o teu favor, com a tua graça, e por todas essas coisas nós te louvamos e te bendizemos, porque estamos bem certos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém e graças a Deus. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente logo abaixo, deixe o seu pedido de oração e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Certamente você sabe que tem uma pessoa que precisa ouvir esta mensagem
e você se torna um generoso evangelista para a glória de Deus. Um forte abraço e até amanhã, porque nós continuamos a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.